Olha aqui, a casa tá diferente. Não, a casa não tá diferente. Eu tô aqui com o meu casca de bala, João Simão. Cícero de Barros Matias. Ih, tu viu? O cara Não, não eu falei entendeu. errado. Ele falou errado. Aí. É, Eu sou Cícero Matias, não, ele é? eu sou Simão. Ah, não, não. Não é meu clone. Ah, Esse é o podcast NTP Carioca 242. Hoje aqui a gente tem o prazer inexorável de conversar, fazer uma resenha com uma das lendas do Porto do Rio de Janeiro e do Porto Itaguaí, Luiz Carlos Sodré, que é dos Arrumadores e do Sindicato do Bloco. É isso mesmo? é, Tá certo? tá certo. Mas quem é que foi que ajudou para nós hoje que tá aqui? Quem é o patrocinador dessa brincadeira? Os nossos patrocinadores que a gente pede ajuda é a Rio Cidade, é a Gávea Serviços Marítimos e é o Pier Mauá. É, essa trinca então de ouro? Isso, essa Ô trinca de ouro. louco, hein? Esse cara começou com tudo. O Rio de Janeiro continua lindo. É isso mesmo ou não? Não, tá chovendo muito. Tá chovendo já? Daqui a pouco vem de novo. Choveu ontem. Nossa senhora, então mostra que nem tudo é lindo, né? É, com certeza. Mas quem constrói suas pedras é quem? As próprias pessoas. É isso aí. Então a gente trouxe alguém que construiu pedra por pedra no Porto do Rio de Janeiro com a sua vivência. Então vamos falar aqui com o nosso amigo Luiz Carlos Sodré, ele é natural do Rio de Janeiro, lá de Jacarepaguá. Estudou na escola Júlio Verme. Seu primeiro emprego foi aos 16 anos, na empresa de ônibus Nova Iguaçu, na rua Pinto Casado, onde ele fazia a linha Nova Iguaçu Belfort, na Areia Branca. E mais tarde chega ao Sindicato dos Arrumadores, o Resistência, apresentado por um amigo em 81, quando começa a trabalhar no CAIS, como candidato em 1989. Opa, já ambientado no CAIS, conhece outro amigo que o leva para o sindicato do bloco lá na Rua Acre e apresenta o diretor e consegue assim a sua carteira do bloco como candidato e foi trabalhar e fazer sua história junto ao sindicato do bloco. Luiz Carlos Sodré, quem é Sodré? O Sodré é, hoje, né, foi um trabalhador muito sofrido, porque quem conhece o Porto sabe que antigamente as paredes, todo candidato sofria, né, e muito, mas isso não deixou de nós mostrarmos a nossa qualidade. E através da qualidade nós fomos abrindo nossos espaços, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Sindicato dos Arrumadores do Esporte do Estado do Rio de Janeiro, que foi o primeiro lugar que me acolheu, né? E logo a seguir vim para o Sindicato do Bloco, né? Que também era outro sindicato também que nós passamos como candidato muito sacrifício, né? Que o bloco ele ele é um trabalho que nem todos conseguem, né? Dar sequência nele, porque desapiar carga e apiar é complicado, tá? Mas vencemos e aonde que veio a diretoria. Eu participei de uma eleição em 1991, que não como candidato, mas sim como apoiador. Esse apoiador eu não posso deixar de relatar, que foi o João Batista Tavares do Nascimento, né? O Careca, aonde que ele tirou o bloco do fundo do poço, porque o bloco ele já não tinha sede mais, ele já não tinha mais casa
e não tinha mais nome, porque quem mandava na época eram as empreiteiras, né? Nós tínhamos 35 empreiteiras que faziam o acordo, né, na época com as agências de navegação, que era o Sindarrio, e, e o que sobrava ela vinha negociar com o sindicato do bloco. E na entrada depois da eleição que nós ganhamos, né? Eu falo nós ganhamos porque a categoria, mesmo como candidato, a categoria ela me abraçou. Ela me abraçou e em assembleia ela me deu um direito que só dava os associados, mas para mim eu ganhei esse direito de diretor do Grupo de Apoio Técnico Operacional, aonde eu acompanhei o PL 66, PL 8, a Lei 8.630, né, do Vamos dar uma brecada esporte. aqui, porque, como sempre, os amigos, quando vêm aqui, eles sempre aceleram, ou como a moça vem e fala, roda o bambolê. Vamos voltar aqui pro início para dar uma sequência interessante. Como que foi a sua infância lá no bairro do Jacarepaguá? A minha infância foi uma infância, eu digo assim, sofrida, né? Com 10 anos de idade, eu estava vendendo picolé, vendendo limão nos trem, né? Tinha que estudar, né? Não deixei de estudar. E então foi uma infância sofrida, mas muito abraçada pela família, entendeu? A minha mãe, meu pai, minha família não nos abandonou. Só que as condições, como as condições de muitos, né? As crianças têm que trabalhar para poder ajudar a família. E eu não fui diferente, entendeu? E como que foi sair de vendedor de limão na estação para ser trabalhar numa empresa de ônibus? Isso. Com os 16 anos de idade, minha mãe tirou a minha carteira de trabalho, né, com o menor na época, e eu fui trabalhar numa empresa de ônibus lá em Nova Iguaçu, que foi a São José. E fui trabalhar numa linha aonde que era uma linha altamente perigosa. Mas como fazia parte da vida, né, a dificuldade, então eu tive que me sujeitar e trabalhei vários anos lá com muito êxito e fui bem recebido, né? E fui tocar a vida, né? Fui tocar a vida. Eu tive depois daí, eu tive na Marinha, no CIAW, Centro de Instrução Almirante Van der Kolk, né? Como aprendiz, né? Fiquei lá uns 2 anos e quando eu saí, eu fui servir o quartel, não servi a Marinha, servi o Exército, né? E depois do Exército, quando eu saí, eu fui trabalhar numa empresa de segurança de transporte, entendeu? Fui trabalhar numa empresa de segurança de transporte, que era a SEG, ela era ali na Paulo de Fronten, entendeu? E nessa empresa foi onde que eu conheci um amigo, né? Que era o Pará, que ele trabalhava também lá nas horas
né? As horas folga ele trabalhava no porto e aonde que ele me levou para o arrumador, em 1981. Você nunca imaginava que você um dia iria trabalhar no Porto? Não, não, nunca imaginava. E como foi quando você chegou lá, ele conseguiu, você foi pro armazém e fez o primeiro trabalho. E como que era esse armazém? Olha, é, apesar que eu, como eu tive na Marinha, eu vi os navios passar, porque essa ilha ela fica bem próxima da Praça Mauá. E então a gente viu o navio passar, mas eu nunca imaginava de estar dentro do porto, fazendo o que eu tanto amo, fazendo o que eu tanto amo esses anos todos, né? Foi uma surpresa, sabe? Você lembra qual que foi a cara que você primeiro trabalho que você fez no armazém? Olha, quando eu olhei, me levaram na parede, né? Os amigos me levou na parede para poder fazer fé, né? Que era com a papeleta, que eu vi aquela montoeira de homem. Pô, eu fiquei, te juro que eu fiquei assustado. No momento, mas a dificuldade, ela fala mais alto, como sempre, né? E graças a Deus, todo lugar que eu chego, eu procuro fazer sempre uma amizade, que é a coisa melhor que tem que dinheiro, né? Dinheiro é muito bom, mas a amizade, ela é bem melhor. Às vezes, mais vale um amigo do que um dinheiro no bolso. Não precisa da Entendeu? onça, né? Mas brincadeira à parte, você não me respondeu qual foi a carga a primeira vez. O que foi? Foi uma pau de algodão? Foi uma Ah! sacaria? O que foi? Olha, me jogaram. Não, primeira carga foi tarugo, entendeu? Foi tarugo, e porque eu era franzino, né? E, e eu fui olhando, né? E no final nós tivemos que cair mesmo da sacaria, né? Era açúcar, era na, na parte de fora, que era o trigo, né? Mas eu vou lhe falar um negócio. Era uma carga que eu só ia quando não tinha nada mesmo, porque a rapaziada que trabalhava lá era tudo monstruoso, né? Entendeu? Então, mas graças a Deus sempre me respeitaram, A sempre me sacaria, ajudaram, a sacaria no entendeu? armazém em Santos é rotada com o apelido carinhoso de Senzala. Pô, mas é senzala mesmo. Pô, tu pegava aquelas carretas para botar para carregar, era complicado, irmão. Complicado demais, porque é saco de 60, né? É saco de 60. Então tem trabalhador que ele pega três, quatro, joga um por cima do outro, né? Na época. E nós, que não tinha costume, né? Pegava umzinho, passava na frente deles, vambora, sai daí, você tá atrasando, não aguenta, larga, não aguenta, larga, hein? E era assim que a gente era tratado, entendeu? Mas tudo em prol da tonelagem, que todo mundo ganhava produção, então cada um corria atrás do que seu, né? Mas o pior trabalho que eu já peguei é trabalhar com cimento, descarregando vagão de trem, porque o cimento ele vem quente e ali era sofrido, irmão. Ali era muito sofrido, entendeu? Muito mais do que a sacaria de trigo. E como foi? Olha, tá ali o bloco. Como que o bloco chega na tua vida? Como é que foi? Ah, sim, o bloco foi uma benção de Deus, né? Como tudo que cai na nossa vida é uma benção de Deus, mas o bloco, ele na capatazia, o que que acontece? Era tinha muito trabalhador e então o candidato, né?
ele é mais difícil de trabalhar. E o bloco ele já trazia essa oportunidade, porque o bloco, os associados, eles queriam ir no melhor trabalho. Então aquele trabalho que era mais sacrificante, os candidatos iam. Então eu vendo aquilo, eu comecei a me enturmar com o pessoal do bloco. E é onde que eu conheci um diretor, na época, né? E ele falou, pô, tu não quer a carteira do bloco não? Eu falei, pô, quero, cara. Pô, mas tu vai aguentar? Eu falei, amigo, Você lembra o nome desse amigo? tá? Esse é o apelido Jorge Neguinho. o, é, é um, ele saiu já, tá fora, nunca mais voltou. Mas na época ele era diretor, e aí ele me convidou. Eu aceitei. Aceitei e graças a Deus estou até hoje e eu amo essa categoria, entendeu? E aí no bloco, qual foi o primeiro trabalho que você fez? Você O lembra? primeiro trabalho foi pesado, foi varredura. Foi varredura de pó de zinco. A varredura de pó de zinco. Só que naquela época não tinha EPI, né? Então a gente descia do jeito que tava, né? E como aquele trabalho era um trabalho que sujava muito, a gente descia de cueca e ia lá para dentro e era pá, vassoura, entendeu? Também quando nós saímos de lá, a gente saía preto, entendeu? Esse foi o primeiro trabalho que me deram para ver se eu corria, mas não corri não. Tô lá até hoje, graças a Deus, e não abandono. Daí de lá você saiu direto pra praça pra desfilar o carnaval ou não era a época do carnaval? Não, era beca de carnaval nada. Eu gosto. Na, ép- na época não dava para sair para carnaval não, porque nós trabalhava através das empresas, né? E só trabalhava quem trabalhava. Se você fosse a primeira vez naquela empresa, né? E você não fizesse o seu, podia contar que você não voltava mais. Era o grupo fechado. E aí, Cícero, fala, Cícero. Eu sou Cícero de Barros Matiasso, representante da NTP no Polo do Rio de Janeiro como diretor social. Vou te fazer duas perguntas meia crítica. Primeiro, quando o trabalho era feito atrás do 5º Batalhão, qual foi o momento que te deixou mais triste ou mais feliz? E gostaria de saber... Uma. Aí depois, uma por vez, assim não dá choque. Pronto. Santista, o que acontece é um negócio. A parede que era atrás do 5º Batalhão, né? A que sobrou nossa, ela, ela trouxe alegria porque ela, ela acolheu a nossa sede, né? Que nós fomos despejados, né? Fomos despejados da Rua do Acre, porque as diretorias passadas não pagava, e nós fomos despejados. E não tinha lugar para a gente entrar. Então, nós tinha essa parede que era na Rua do Acre, né? Que era um pedacinho de, aí, vamos botar uns 10 metros, aonde que nós fizemos um, um quadrado em cima, né? Dessa parede, para poder guardar, né? Toda a nossa documentação, né? É por isso que quando eu falei no João Batista Tavares do Nascimento, eu
eu falei por quê? Porque ele resguardou toda a nossa vida, né? Ele trouxe tudo de volta que nós perdemos, né? Que nós fomos expulsos, né? Tivemos que abandonar tudo e já não tinha mais trabalho para gente, porque as diretorias ela, elas não corriam atrás como deveria, né? Elas deixaram as empresas tomar conta e, e o sindicato, né? Que ele deveria ter o nome que tem hoje, com todo orgulho, Sindicato dos Trabalhadores de Bloco no Esporte do Estado do Rio de Janeiro, ele estava perdendo isso, né? Porque eles não... os acordos coletivos eles faziam com as empreiteiras, eles não faziam com a agência de navegação, que hoje são os operadores, né? Então, o que sobrava era o que nós íamos trabalhar, entendeu? Tanto que as nossas paredes, né, quando ele falou a parede do 5º Batalhão, as nossas paredes, ela era distribuídas dentro das empresas, na Praça Mauá, entendeu? Então, cada empresa, ela tinha um lugarzinho que ela tirava, ela reunia aquele grupo de trabalhador, né? E o que sobrava, ela mandava para o sindicato, entendeu? E na entrada dele, nós fomos para a mesa de negociação, né? Acabamos com as empreiteiras, foi difícil, mas acabamos, né? Eu tenho orgulho de falar. Muitas vezes nós fomos parar dentro da Polícia Federal, né? Porque elas entraram com medida cautelar e dizendo que o trabalho era delas. E o trabalho não era delas, né? E então, quando fizemos o acordo coletivo, aí isso daí foi um tiro no pé das empreiteiras, que acabamos com isso, porque fizemos direto com o Sindarrio, que era o representante da agência de navegação, entendeu? E graças a Deus até hoje, de lá para cá, o bloco ele só tem esse glamour que tem hoje de ser Sindicato dos Trabalhadores de Bloco no Esporte do Rio de Janeiro. Cícero, qual a segunda pergunta, Cícero? Pô, a segunda pergunta que eu vou te fazer, eu vou falar, não vou falar sobre o nome, eu vou lembrar. Quando a gente estava no 5º Batalhão, você sabia que tinha muitos companheiros que dormiam debaixo da pia para poder se empregar, ou então o pessoal que era diretor também dormia debaixo da pia. Queriam Marcos e outros que gostavam do bloco mesmo, o cara, bem dizer, abandonava até a família. Agora eu te pergunto, qual o cara que mais te marcou naquele momento que o bloco só sofria? Poxa, você tá querendo acabar comigo. Olha só, eu, eu tinha um apego muito grande com os antigos, né? Que era o Tibaca, entendeu? Que era um marinheiro, né? Que era o Gonganguan, né? Hoje eu não me recordo o nome dele. O seu João Evangelista, Cigarrinho, velho, Cigarrinho, entendeu? Então, nós tínhamos uma... o Caixa, O Caixa, o exatamente. Gaúcho. O Gaúcho. Então, nós tínhamos uma turma de associados, né, fundadores, que devido desse desleixo da diretoria,
passada, levaram eles quase a virar mendigo, entendeu? E isso daí, quando nós... Desculpa. Calma. Não, fica despreocupado. Sinceridade Queria é a roda mexer da com- vida. Com o teu ego. Felizmente. Quando nós conseguimos resgatar isso, entendeu? E trazer a dignidade para esses trabalhadores, nós viemos perder, porque eles já estavam já com uma idade muito avançada e não puderam ver o sucesso de construir o que eles construíram. Desculpe. Não, fique à Porra. vontade. Isso acontece. A gente sabe, Sabe? que a luta é dura para todos. Sabe? E aqueles que estão falando, agora nós É. estamos passando por quê? Agora estão homens do judiciário, É. foram se envolver na nossa profissão, regular na profissão, dizendo que tem que ter empreiteira na atividade portuária. E você Isso aqui aí. conta um relato vivo que é uma luta ao contrário para expulsar as empreiteiras. Isso. E os funcionários do judiciário, com os melhores pagamentos da nossa sociedade, com os melhores direitos, dizem publicamente que, por bem da nação, tem que ter empreiteira na atividade portuária. Né? Que você mostrou emoção de ter lutado contra isso na sua história. Olha, vou te falar Como um que você negócio. vê esse tipo de coisa acontecendo e ser funcionário sem todas as garantias? Eu vou lhe falar um negócio. Quem conviveu com empreiteira sabe o sofrimento que passou com a sua família. Entendeu? Então, a empreiteira, ela só quer ganhar. Ela só quer ganhar. Hoje, por causa das empreiteiras passadas, nós temos trabalhador aí que viraram mendigos, outros que se mataram, outros que morreram, né, por não aguentar, né, e até trabalhador que não era analfabeto, não. Nós tínhamos trabalhadores que falavam línguas, 5 idiomas. 5 idiomas, né? Entendeu? Então, eu só esqueci o nome dele no momento. Esse trabalhador, ele quando os marinheiros queriam escrever lá para fora, O Catarina? isso, ele escrevia cartas para as famílias, entendeu? E morreu com mendigo, por causa de empreiteira. A ganância das empreiteiras, entendeu? Então, para mim, isso não é o caminho certo. Eu até concordo que o Porto ele veio passando por várias modificações, melhoria, mas esse caminho da empreiteira é levar o trabalhador à miséria como ele saiu há anos atrás. Você falou da transformação do Porto. Você chega em 89 no bloco, não é isso, se não me engano? Isso. Quantas paredes tinha em 89? Nós tínhamos 2 paredes. Uma que era no Armazém 14, o bloco, né, que era o museu, e a outra que era no 5º Batalhão, atrás do 5º Batalhão, na Praça da Harmonia. Entendeu? Eram as 2 paredes que nós tínhamos. Quem sobrava lá tinha que correr para vir para outra. Entendeu? Era assim que era. Nós fazia fé numa parede, quando não sobrava, nós procurávamos um meio mais rápido para tentar em outra parede. Era assim que era o trabalho. Aí você falou que você
como carteira ainda, né? Carteirão. Sim, Carteirão, você vai, apoia uma eleição do bloco, sim. entra e fica com um posto dentro da categoria. Como que foi para os demais você ser carteirão, você não ser registro, você quebrar esse tabu? Olha, Quebrou a corrente. olha, eu vou lhe falar um negócio. Realmente foi, foi difícil, tá? Porque houve uma resistência muito grande, né, dos associados, né? Mas nós fomos mostrando a qualidade que nós tínhamos para exercer aquela função e a necessidade de ter o espaço como diretor, tá? Eu não posso deixar de colocar, né, o Brasil, eu não posso deixar de falar do Brasil, porque o Brasil, ele também, ele como associado e eu como candidato, né? Mas ambos tivemos dentro de uma assembleia de associados, tá? Na, no Clube dos Portuários, no Clube dos Portuários, na Francisco Bicalho. Então, quando não estava com sede, perdeu a sede, tudo era feito no sindicato, nas associações ou clubes que prestavam o local para vocês poderem usar. Como nós não tínhamos uma sede, nós tínhamos que fazer na casa dos outros, né? Não tem nem dúvida, entendeu? E o portuário, na época, né? Ele nos apoiou muito, tá? Ele nos apoiou muito, então, e inclusive é, nós, principalmente eu, né? Muitos não sabem, mas aqueles que acompanharam na época, os portuários, até um companheiro que já faleceu, era o Valdir, que era o presidente dos portuários, junto com o Dr. Amber. Amber, pô, quantos anos eu não ouço esse Isso nome, aí, Amber. Dr. Amber, Seu entendeu? HD tá bom. Não, tá, lógico que tá. É, nós, eles ajudaram a gente a resgatar o nosso trabalho, entendeu? Eu também não posso virar as costas para outras pessoas que nos ajudaram, que foi o seu Elias, falecido, né? Uma pessoa muito grata dentro do bloco, que também nos ajudou muito, né? Porque nós tivemos que fazer uma assembleia. Essa assembleia foi feita dentro da estiva, a estiva do Porto do Rio. Na época era o Hernani, né? Carlinhos Digo Reis era o vice-presidente e nós, pelo fato de nós fazer o acordo coletivo, né? O primeiro acordo coletivo do bloco com a operadora portuária, que era a Agência de Navegação, foi em 1992. Que HD Foi o bom. primeiro acordo coletivo, exatamente com o João Batista Tavares do Nascimento A empresa e o foi a Seven comandante Post? Tito. A empresa foi a Seven Post? Qual foi? O quê? A primeira empresa que nós fizemos o acordo coletivo foi a Seven Post, Triunfo. Não, aí nós a receber, Ah, tá. passamos a receber a requisição de mão de obra,
que a Entendeu? requisição de Todas mão de elas, obras, todas elas. elas deixaram de ir para as empreiteiras, né? Porque após o acordo coletivo, nós abraçamos todo o trabalho. Quer dizer, o trabalho foi obrigado a vir para o sindicato e o sindicato administrar com a diretoria eleita, né? Tudo bem, em 92 já acontece isso. Só que ao mesmo tempo vem o PL8. O PL8, Como que foi essa bomba chegar? o, Vocês o, chegaram na vitória e vem uma medida de lei de fora não, o querendo mexer. PL8, ele já vinha que o PL8, que foi o 66 antes do PL8, ele já vinha sendo discutido, né? E realmente, nesse meio dessa discussão que passou o PL 66, veio o PL 8 e nós estava já embutido, né? Entendeu? Porque nós já estávamos na briga para resgatar o nosso trabalho, entendeu? E essa briga para resgatar o nosso trabalho foi uma briga muito pesada mesmo. O sindicato na época, quando nós conseguimos fazer o nosso acordo, nós já saímos da parede do 5º Batalhão, quer dizer, o sindicato, né, saiu já da parede e a parede continuou lá, né, porque aquele pedacinho era o nosso sindicato, né? E vocês foram pra onde? A parede Aí, ficou lá no quinto e vocês foram pra onde dali? isso. Eu vou chegar onde você quer. Nós fomos para Venezuela. Nós fomos para Venezuela, Rua Venezuela. Rua Venezuela, 131, 12º andar, sala 1220, Nossa Senhora, 1223. que HD. Entendeu? Esse? Então nós começamos porque já começou a entrar, né? Já começou a entrar dinheiro, né? Para poder nós honrar com os compromissos que ficaram, né? E ter um local adequado para atender nossos associados, É entendeu? porque uma má administração deixa rabo, né? Deixa um rastro Muito, muito grande, né? muito pesada, entendeu? Muito pesada e é aquele negócio. E você crédito, sem crédito é a pior coisa que tem, entendeu? Então nós fomos resgatando tudo isso, entendeu? Depois desse acordo coletivo de 92. Aí, em fevereiro de 93, vem a Lei 8.630. Como foi pra E vocês no bloco a lei quando ela chegou? olha, quando a lei chegou, nós tivemos vários debates, né? É aonde que eu entro. Por que eu fui nomeado diretor do Grupo de Apoio Tecno-Operacional? Era eu, que representava a categoria a nível nacional, como candidato. Entendeu? Era eu que ia para reuniões das federações, né? Viajei muito, né? E então nós começamos a nos incluir dentro da lei. Porque a lei, ela não abraçava a gente. Ela não abraçava. A gente tava fora dela. A gente estava fora dela. Entendeu? Então, quando nós começamos a fazer parte, né, das diretorias a nível nacional,
né, das assembleias, das reuniões, né? Então nós começamos a preocupar, porque nós tínhamos que estar incluído, entendeu? O Porto do Rio, ele recebeu um documento depois que houve esse acordo coletivo do Ministério do Trabalho, que eu aqui eu não tô lembrado, mas acho que é um SB40, não SB40 não. É a capitania, o Ministério do Trabalho dentro do Armazém 2, ele deu um documento, eu esqueci o nome daquele chefe que era de lá do Armazém 2, que era o chefe do Ministério do Trabalho aqui. E ele, inclusive, depois ele foi para Brasília. Hoje eu acho que ele está em Brasília. Eu esqueci o nome dele. Aí ele fez um documento, depois que nós fizemos o acordo coletivo, porque o nosso acordo coletivo nós fizemos dentro da piação da expiação, né? Estroncamento e escoramento, que é o trabalho. Do consertador, Que é o trabalho com a parte de estiva e a parte de consertador. É a madeira e a parte de estiva, que é a piação com cabo de aço, né? Com sisal, né? Fita não tinha, né? Não. E, então, eles deu esse direito para gente. Mas para a gente conseguir tudo isso, pô, foi uma briga muito grande, cara. Nós parávamos o navio. Nós ficava debaixo do guindaste parando o navio. Entendeu? Muita paulada nós tomamos. E demos também. No portão do cais, do pier. Entendeu? Nós pegávamos os trabalhadores que não tinham carteira, tirava de dentro do navio e telefonava para a parede tirar os trabalhadores que foram botados em terra para vir trabalhador sindicalizado. E isso daí nós tivemos que ter o apoio das outras categorias. Então é por isso que eu não posso esquecer das outras categorias, né? O portuário, o conferente, a estiva, né? Não posso esquecer, porque também nos ajudaram a resgatar o nosso trabalho, entendeu? E mesmo, né, que o Conexo é da estiva, a gente respeita, mas no Porto do Rio, o bloco, ele faz isso há mais de 50 anos. Entendeu? Porque a estiva, na realidade, ela não fazia. Quando a estiva, ela tomou o trabalho nosso e os navios ficaram ao largo. E aí as empresas foram obrigadas a nos contratar para a gente poder ir lá refazer para os navios viajar. E de lá para cá nós viemos fazendo esses anos todos, entendeu? Então, foi uma luta muito grande para chegar por aí, entendeu? Então, quando veio a 8.630, quer dizer, o PL8, né? O PL8 para virar 8.630, nós estávamos embutidos nessa briga, né? Foi uma luta muito grande a nível nacional, onde que nós temos todas as categorias e todos os portos de braços unidos, brigando por uma só causa, né? E conseguimos uma lei onde que deu um alívio para nós, né? Só que os empresários, eles não pararam, né? Então, eles vêm mexendo a cada passo que eles podem dar, eles vão dando, porque o objetivo deles foi chegar aonde que eles querem hoje. Colocar as empreiteiras e tirar nós.
Só que nós somos centenários. Nós vamos botar, não vamos colocar os carros na frente dos bois, nem os bois na frente do Isso. carro. Vamos buscar. Vai, manda a tua pergunta aí. Sodré, você que é um cara veterano, que trabalhamos muito tempo junto, brigamos muito junto, eu vou te fazer uma pergunta. Quando nós conseguimos o apoio do sindicato dos portuários, que muita gente não se lembra, não sabe, tem gente que já entrou, nunca ouviu falar nisso, vai ser até uma novidade para muita gente escutar isso, que o Walter Menezes ficou, estou lembrando porque você me falou o nome Sim, dele, senão eu sim. não lembrava. É que o Walter Menezes fez o seguinte, a gente recebia o 13º de 6 em 6 meses. Isso. E nossos recolhimentos sociais era feito direto e ele mandava uma cópia para o sindicato do bloco. O que você achou dali para frente? O que acontece? Como nós éramos a administração do nosso sindicato, né, era feito através de empreiteira, né, porque o sindicato ele vivia da empreiteira. Então a empreiteira ela não acreditava nas diretorias. Então foi aonde que ela fez um acordo com a Federação dos Portuários, que era o presidente era o Walter Menezes, e eles passaram a administrar o nosso 13º, para que nós pudéssemos receber o 13º, né? Porque as empreiteiras elas tinham medo de pagar os encargos sociais e o sindicato não honrar com essa responsabilidade, entendeu? Então foi aonde que o sindicato do portuário ele passou a administrar, né, o nosso 13º e mandava a documentação para o sindicato. É triste, mas é uma realidade que ocorreu em vários portos, em várias categorias, e muitos desses caras que fizeram isso, as categorias ainda reelegeram. Isso é mais chocante ainda, mas infelizmente isso é uma dura realidade do nosso meio na década de 80 e na década de 90. Olha, eu ainda vou mais para você. O que acontece? O trabalhador, ele na época, ele não contava com a virada que houve o Porto, né? E as diretorias, ela usava as artimanhas, né, de forma totalmente errada para ganhar voto do trabalhador, né? A gente não adianta a gente falar em se iludir porque o Porto era assim, né? Eu não vou dizer que 100% era viciado, mas nós tínhamos muito, né, trabalhador que era viciado e a diretoria ela usava isso para se eleger, né? No dia de eleição, cansamos de ver eles botar uma mesa à vontade, a outra mais à vontade, o cigarro está lá do outro lado E assim se e o voto teu é meu. E eles foram fazendo isso muitos anos, entendeu? E por isso nós perdemos muito, né? Entendeu? E hoje não. Hoje a coisa ficou mais séria, né? Porque a lei está aí, ela não engana. Então o trabalhador começou a ter outra, como é que eu posso falar? Ter outra visão, Você né? falou que a lei tá aí. já Como, mexeram nela.
Como foi o bloco quando chegou o Ogmo? Olha, pro bloco, pro bloco, não foi ruim. Pro bloco não foi ruim, tá? Não foi ruim por quê? Recolher os encargos sociais. O bloco, os encargos sociais dos trabalhadores de bloco, eles eram, como eu posso te falar assim, eles não eram depositados corretamente, entendeu? Trabalhador de bloco, ele, ele trabalhava uma semana, 15 dias, 20 dias no navio, a empresa pagava Um dia o só. primeiro trabalho dele e o restante pagava na mão. Então, hoje, nós temos trabalhadores aposentados que recebem migalhas por causa dessas empreiteiras. Entendeu? E o Ogmo, quando chegou, essa parte foi moralizada. Entendeu? Quando o sindicato assumiu, ele, ele deu uma pequena moralização, né? Ele começou a organizar algumas coisas, mas muita coisa ainda ficou, ainda ficou de lado. Só veio melhorar para o trabalhador de bloco após o Ogmo assumir os encargos sociais. Saindo dos encargos sociais, indo para a parede. Qual foi a transformação da parede com o Ogmo? O Ogmo também não foi ruim. Também não foi ruim. Apesar que nós tivemos uma briga muito feia, né? Nós candidatos, nós tivemos uma briga muito pesada. Por quê? O Ogmo ele assumiu em 1995, quando começou as indenizações. Só que eles assumiram os encargos sociais e as paredes continuaram na mão da diretoria. O que a diretoria fazia? A diretoria ela tinha um paco de carteira, que era ela que fazia o D9, né? Então, ali, ela empregava uma turma e outra turma era empregado pela diretoria, que a diretoria fazia um pacote e final de semana eles dividiam entre eles. Quando o Ogmo assumiu realmente em 97 todo o trabalho e passou a ser tirado por ele, isso daí modificou, porque ele dividiu a renda. Não tinha mais essa brincadeira por trás, porque já era computador, o trabalhador era obrigado a se empregar no computador, então não tinha como fazer o que fazia quando era feito no DA9, entendeu? Então, para o bloco, não foi tão ruim assim, entendeu? Organizou muita coisa e hoje, se muito trabalhador, muito broqueiro, ele conseguiu Se aposentar. uma aposentadoria melhorada, foi através dessa melhora que teve com o Ogmo, tá? O Ogmo não foi tão ruim assim. O Ogmo
O problema do Ogmo foi que ele, para poder aprender, ele teve que levar as diretorias lá para dentro. Para ele aprender, ele teve que levar as diretorias. No que ele levou as diretorias lá para dentro, ele levou tudo de ruim. Porque as diretorias do sindicato que assumiram junto com o Ogmo, eles levaram todo o vício do sindicato para dentro do Ogmo. E foi difícil acabar com isso. Foi tão difícil que em 2003, eu tive um tempo afastado, né? Não afastado do Porto, porque eu era supervisor de uma operadora, né? Da Triunfo. Eu era um supervisor na parte de apiação. E em 2001, eu saí da operadora. Eu não quis mais ficar. E voltei para a parede. Porque o Ogmo dá esse direito, né? Você, quando está vinculado, a sua matrícula é resguardada, né? Até você voltar. Aí eu voltei para a parede. Só que eu voltei como candidato, que ainda não tinha novos associados, né? Ainda não tinha leva de associado, e eu estava como candidato ainda. Quando eu cheguei na parede, né, no Ogmo, eu encontrei trabalhador, candidato, recebendo R$ 500. Eu achei um absurdo aquilo. E fui brigar por isso. E arrumei uma briga muito pesada com a diretoria da época, porque eu vim descobrir que o associado, ele trabalhava 3 períodos, de manhã, à tarde e à noite. né? A lei determina que você trabalha 6 horas Descanso e descansa 11, né? Só que aqui não. Aqui eles trabalhavam 6 horas, descansava 6, voltava singelo 6 horas, 19 horas. Quer dizer, aonde que o candidato ia trabalhar? Nunca. Se não era respeitado o descanso, o intervalo, né? Para poder, por quê? O associado, ele trabalha 6 horas, ele é obrigado a descansar 11 para voltar 1 hora da manhã, né? Se ele se empregou 7 horas, ele vai de 7 às 13 e só pode voltar singelo 1 hora da manhã. Nesse caso, não. O Ogmo era convivente. E isso daí foi uma briga muito grande, aonde que nós tivemos que entrar com o documento, fizemos o documento, na época, para o Ministério do Trabalho, né? Que era dentro do Armazém 14, e o Ministério Público, entendeu? Informando que a gente queria que seja cumprida a lei, tá? E essa briga levou mais ou menos uns 6 meses, mas conseguimos vencer. E depois que venceu, não teve mais problema. Primeiro trabalho do trabalhador candidato, na época, ele ganhou R$ 1.500. R$ 1.500. Foi uma felicidade. Não foi sábado nem domingo, não. Foi dia de Entendeu? semana. Então, quer dizer, a nossa briga, ela nunca para. E quando você deixa de ser candidato e se torna sócio no Sindicato do Bloco? Sim, foi em 2000,
2005, né? Porque antes eu fui chefiar na Triunfo, passei 10 anos chefiando na Triunfo e depois, quando eu saí da Triunfo, eu vim para a parede e quando foi em 2005, eu passei no Leva para associado, entendeu? Mas foi todos ou só um pequeno grupo? Como é que foi só? Não, esse leva ainda não foi o leva principal. O leva que foi principal, que passou todos, foi 95, outro 95. após esse leva. Logo a seguir teve outro leva. No mesmo ano ou no ano seguinte? Mesmo ano. Por quê? Quando eu falo em briga é um problema sério. Está eu envolvido novamente. Eles, a diretoria, eles, junto com o Mogno, né? Eles só levavam associado a quem eles queriam levar. Tá? Por simpatia. Por simpatia, exatamente. Então, quando nós começamos a se reunir, né, para poder discutir esse assunto, isso daí eu falo que não foi só eu, né? O Vilela, que é um trabalhador que ele tem um apelido de federal. Nós temos o Niterói, né? Que é outro trabalhador também que estava envolvido também na situação. E o outro eu não estou recordando o nome, mas ainda vou recordar. Então, o que acontece? Nós descobrimos que a diretoria do sindicato, isso é uma conversa longa, hein, irmão? Sem problema, bora, manda. Nós descobrimos que a diretoria do sindicato, o que eles fizeram? Em 2002, essa diretoria, porque ela estava perdendo os associados dentro da Assembleia, e o estatuto ele não dava direito dos candidatos votar, né? O estatuto do sindicato, na época, o sindicato antigo nosso, ele não dava direito do candidato votar, né? Nem porque nós também não estava incluído dentro do estatuto. Estava incluído, sim, como associado, era associado fundador, associado efetivo, que era o efetivo todo do sindicato, né? E benemérito. Então, o candidato ele não podia entrar como benemérito nem como fundador. Então, o que essa diretoria fez? Essa diretoria, ela pegou todos os candidatos e colocou no quadro como efetivo. Que ela, como efetivo, ela levava para a Assembleia os candidatos, tá? Não falou para os candidatos que eles já tinham, tá? Já tinham direito a voto por estar incluído dentro do quadro social do sindicato, e usava isso a favor dela. E nessa volta que eu vim do sindicato, que eu vim da empresa, que eu voltei para dentro do sindicato,
nós fomos descobrindo isso. E começamos a acabar com a farra do boi. Entendeu? Começamos a acabar com a farra do boi. E nessa farra do boi que nós acabamos, nós tivemos uma decepção muito grande. Porque quando eles descobriram que nós descobrimos que eles trouxeram todos os trabalhadores para o quadro social, quer dizer, na realidade nós não tinha mais candidato dentro do sindicato. Nós tinha candidato dentro da Lei 8.630, que era o OGMA. Na hora de se empregar, o associado fundador, ele ia na frente e nós íamos depois. Mas nas assembleias, todos eram iguais, né? E nós descobrimos isso. Aí eles expulsaram a gente do sindicato. Expulsaram a gente do sindicato. E foi uma briga muito grande para a gente voltar, né? Porque tivemos para dentro do Ministério Público, documento. Mas embargamos tudo quanto foi as falcatruas que eles fizeram. Os levas de associados, né? Que era o leva de candidato para efetivo, né? No OGMO, né? Que o sindicato apresentava as listagens, nós no Ministério Público botamos em terra. Então o Ministério Público entendeu que todos os associados, todos os candidatos da época, eles já tinham o direito de ser associado pelos anos que a gente já tinha. Entendeu? Então, depois da minha leva, né, que a minha leva foi a última que o sindicato foi obrigado a fazer, mesmo com, como eu posso te falar, que não era gosto deles, né? Principalmente que eu estava no meio, né? Que eles me expulsaram de dentro do sindicato e me trazer como associado, como registrado dentro do OGMA, né? Então aquilo dali foi um tiro neles, né? Mas tiveram que fazer, porque eu tinha trabalho suficiente para apresentar, porque eles, nas assembleias, eles colocaram o número de envelope, e eu tinha esse número de envelope, então eles não conseguiram me parar, e eu passei. E logo a seguir, o Ministério Público determinou que o Porto do Rio não podia ter mais candidato e obrigou a todos os sindicatos a passar todos a registro. Então, foi onde que nós acabamos com um candidato no Porto do Rio de Janeiro. Para nós terminarmos. Cícero Matias, o que significa o bloco na sua vida? Bom, o bloco para mim, na minha vida, na minha opinião, quer dizer tudo. O que eu perdi foi o que eu arrumei para perder. O que eu ganhei foi o bloco que me deu. Eu cheguei aqui com a mão na frente e outra atrás, igual o índio Tupiniquim. Aí a gente fazia fé na rua. Na rua, não tinha nada. Aí você juntou eu, Brasil. Daquela época só vivo, acho que só tem o Max. Tem o Max e mais alguém vivo. Aí só tinha o Max e mais alguém vivo. Aí o seguinte, vamos fundar o sindicato, vamos fazer a associação. Isso. Da associação, aí fundamos o sindicato. Como era o nome do presidente da associação? Valdir e tal, e caímos para dentro. Aí botamos um santo padroeiro, preto, amigo dos amiguinhos, preto, São Benedito. Aí botaram um bocado de moeda no pé do santo, foi todo mundo pro cais. Quando voltaram, cadê o santo? Cadê a moeda? Levaram o santo Esse e a é o moeda. bloco. Levaram o santo e a moeda do bloco. E nós ficamos dentro da Associação dos Alcoólatras Anônimos e os caras bebendo cachaça. Um bloco para mim é tudo, tudo. Tudo de bom, não tem nada de ruim. O que eu perdi foi por minha conta. O que eu ganhei foi o bloco que me deu. E para você, Sodré, que o bloco foi na sua vida ou é na sua vida? o bloco não foi, o bloco é.
O bloco, ele me deu tudo que eu tenho hoje, né? Te deu até a esposa, que tu Me conheceu deu, a me Maria deu, Helena dentro do me deu sindicato. tudo que eu tenho hoje. Tudo. Eu falei tudo. É, Tudo que eu tenho hoje, né? E tudo que eu pude dar à minha família, o bloco me deu. Eu não estou jogando pedra no sindicato dos arrumadores, porque eu também sobrevivo de lá, mas foi o bloco que me deu tudo. Então o bloco é tudo na minha vida. bloco Minha Eu Casa amo Minha esse Vida. sindicato, eu amo essa bandeira. Bloco Minha Casa Minha Vida. Senhores, é um podcast diferente, porque ele tem outra finalidade, mas vocês vão ter um gostinho disso, e quem sabe daqui a um tempo ter um gostinho de poder ver mais coisas sobre essa figura lendária que é o nosso amigo Sodré. Muito obrigado, Sodré. Muito obrigado, viu, minha casca de bala, Cícero Mateado, Valeu. fundador do Sindibloco. Tu viu como é as coisas, então? Até o próximo programa. Esse foi o podcast 242 da NTP Carioca. Se liga que tem mais surpresa. Até a próxima.